Bandeirantes. Aqui você se informa. Agora, 8 horas e 25 minutos, entrevista ao vivo chegando para o ouvinte do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes e para quem está conosco também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Quem vai falar conosco é o Dr. Juarez Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Dr. Juarez, bom dia, obrigado por falar conosco. Bom dia, é um prazer estar com vocês aí na Band. Muito obrigado. O senhor está ouvindo bem a gente, Dr. Juarez? Escuto bem. Vocês me escutam também? Perfeitamente. Então vamos lá para a nossa entrevista. Antes da gente começar a conversar sobre Covid, sobre vacinação, sobre essa corrida pela vacina, a posição do Brasil, Sociedade Brasileira de Imunizações, doutor Juarez, representa quem? É formado por quem? O que vocês fazem nessa entidade? Bem, é uma sociedade científica, né, que já tem 22 anos. Nós temos em torno de 1.500 sócios. E o nosso principal objetivo em termos de sociedade é divulgar o tema imunizações. A gente sabe que a informação correta, a informação verdadeira, principalmente nesses nossos momentos atuais, é fundamental. Então, nós somos parceiros com várias outras sociedades, né? Somos parceiros do PNI, né? Trabalhamos em conjunto, fazemos parte da Câmara Técnica que avalia, por exemplo, esse momento atual das vacinas Covid, né? E temos trabalhado já nesses anos aí em prol das imunizações. Nesse momento, então, para vocês que trabalham com isso, é quase uma Copa do Mundo, né, doutor Juarez? Infelizmente, né, tudo que a gente gostaria que as nossas notícias fossem sempre baseadas na ciência, mas infelizmente nós temos vários outros fatores que têm envolvido e fica exatamente uma corrida, né? Uma corrida que nem sempre é da ciência, uma corrida que muitas vezes está sendo comercial e muitas vezes política também. Doutor Juarez, aproveitando a expertise do senhor, eu gostaria que o senhor nos explicasse o que é autorização emergencial, o que é autorização definitiva, e se o senhor tivesse dado, em que estágio nós estamos nessas vacinas que são as que já estão em aplicação pelo mundo? A vacina da Coronavac, a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna, principalmente essas três. Bom dia, Eduardo. Bem, assim, esses passos todos de liberação já fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, para qualquer medicação e qualquer vacina que a gente utilize, né? O que tem diferente agora com as vacinas Covid é a velocidade que isso aconteceu, né? Mas sempre lembrando que, independente dessa velocidade, principalmente o que a gente precisa ter, que é eficácia e segurança de qualquer produto, ou de algum remédio, ou de alguma vacina, eles têm que passar sempre por essas fases clínicas que a gente chama de pesquisa, né? Então, nós temos a fase pré-clínica, que é antes de uso em humanos, e a fase clínica, daí vem o uso em humanos, fase 1, 2, 3, que atualmente todo mundo conhece. A diferença que tem agora é que antes a gente ficava sabendo tudo isso que acontecia, por exemplo, para todas as outras vacinas que a gente utiliza, todos esses processos eram processos que nós ficávamos sabendo através de artigos científicos divulgados nas revistas científicas, porque as pesquisas iam acontecendo quando terminava a fase 3, né? Que em geral a fase 3 leva 1 a 2 anos para ser concluída, né? Quando terminava a fase 3 eram divulgados os diferentes braços, né, porque tu pode ter diferentes braços de uma pesquisa, eram liberados e a partir dessa liberação com os resultados, né, havia a solicitação, vamos dizer, uma vacina, dar um exemplo para vocês, vacina de rotavírus, né, que a gente utiliza desde 2006 na nossa rede pública, né. A partir do momento que teve resultado de fase 3, com mais de 60 mil crianças, são 2 vacinas atualmente que a gente tem liberadas no Brasil, né, mostrando segurança e eficácia. Esses dados vão para a Anvisa avalia esses dados, né, e é uma coisa interessante porque sempre era levado em conta para
para a gente ter a liberação pelo nosso país, a vacina tinha que estar liberada também no país de origem, né? Então, isso é uma característica. E o ideal sempre era que algum dos braços da pesquisa fosse realizado no Brasil. Por exemplo, de rotavírus, nós tivemos braços realizados aqui no Brasil. E eu coloquei rotavírus até porque o rotavírus é um bom exemplo, porque nós temos eficácias completamente diferentes nos diferentes braços de diferentes países que fizeram a pesquisa da vacina. Então, nós temos, em especial, os países mais ricos, com eficácias que chegam a 95%, 98%. E nos países mais pobres, eficácias que ficaram em torno de 50%, 60%. Né? E daí também outro detalhe importante, mesmo nesses países mais pobres, onde a eficácia era muito menor do que os países mais ricos, a mortalidade por rotavírus era muito maior. Então o impacto da vacina, mesmo com uma eficácia menor, foi muito maior, né? Nesses países. Né? Então isso é só um exemplo de como funciona. E daí, quando é solicitado pelo laboratório produtor, o registro, e daí a gente fala em termos de registro definitivo, né? Não que esse registro não possa ser em algum momento interrompido, né? Então, com todos os dados publicados em revistas científicas, passa pela Anvisa e a Anvisa libera esse registro, né? E esse registro daí ele permite não só o uso na rede pública, no nosso Programa Nacional de Imunizações, mas também na rede privada. Então, o registro de uma medicação, de uma vacina, permite, inclusive, isso, a comercialização, né? Essa era a rotina que a gente tinha até a situação essa emergencial da Covid. E por que a situação emergencial? Porque nós temos no Brasil quase 200 mil mortos e no mundo uma quantidade absurda de pessoas que morreram num período de um ano. Então, é uma doença, é uma pandemia, né, que tem consequências gravíssimas. E, felizmente, a ciência conseguiu rapidamente responder. Infelizmente, não respondeu para tratamento. Nós não temos, até o momento, nada comprovado ainda que modifique, né, tanto preventivo quanto no próprio tratamento da Covid, a não ser o uso de corticoide em paciente internado, né. Mas, infelizmente, então, a gente ainda não teve de todas as tentativas até agora de alguma medicação que seja super eficaz, né, em proteção para a Covid. Mas, ao mesmo tempo, tivemos mais de 220 vacinas sendo pesquisadas, né, mais de 50 em fase 3, e atualmente a gente tem essas 13 aí mais de 50 em fase clínica e 13 agora em fase 3. E dessas que tu perguntou, né, então a primeira notícia é excelente. Nós tivemos, né, da Pfizer e da Moderna com esses níveis de eficácia altíssimos, né, de 94%, 95%, que isso é difícil a gente conseguir em vacinas, não é? Em geral, nossas vacinas têm uma eficácia menor do que isso, né? E estamos na expectativa para as grandes apostas do Brasil, que foram a AstraZeneca e Coronavac, né? A AstraZeneca pelo governo federal e Coronavac pelo governo estadual de São Paulo, com 2 laboratórios importantes do Brasil que produzem vacina, que têm experiência e que têm capacidade, que têm um recurso humano científico de muito gabarito, né? Então, esperando e torcendo que essas duas nos tragam boas notícias, que essas são as vacinas que a curto prazo a gente vai ter possibilidade de utilizar, né? Tomara que isso aconteça. Tem as notícias agora de que a AstraZeneca está solicitando também, entrando com a papelada para a solicitação, né? Nós sabemos que os resultados iniciais da AstraZeneca foram meio confusos, porque misturaram o grupo que fez a vacina que deveria ter sido feito, 2 doses inteiras, e um outro grupo que recebeu meia dose. Então, aí deu uma certa dificuldade para a gente entender aqueles números, né? Mas agora tem essa notícia de que para doença grave, a resposta obtida com a AstraZeneca parece ter sido muito boa. Então, estamos esperando esses resultados em artigos científicos e também
no material que vier entregue para os órgãos reguladores, tanto lá no Reino Unido, como provavelmente aqui na Anvisa, para serem avaliados. E esperamos também ansiosos a Coronavac, que é uma grande opção dentro das duas principais que a gente tem, né? Agora, doutor Juarez, em relação à Coronavac, não é? A gente teve a divulgação na semana passada que no Brasil a eficácia dessa vacina era superior a 50%. Ajuda a gente a entender isso. A gente tem é algo para se comemorar? É pouco? O senhor, como presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, viu de que forma esse dado que foi trazido a público pelo governo do estado de São Paulo? Como eu comentei antes, eu acho que a política acabou atrapalhando muito, né, para todas as vacinas e essa corrida, né, que até o Eduardo colocou. Então, primeiro a gente fica frustrado, né, porque aparece assim 3 momentos de divulgação, e nesse último momento, nessa última data, não é divulgado novamente, os 50% é o que é relatado como o mínimo necessário para uma agência reguladora aprovar aquele medicamento ou aquela vacina, né? Não é que seja ruim, mas comparando com outras vacinas que a gente tem 95%, é claro que são resultados completamente diferentes. E o que significa isso, né? De cada 100 pessoas com a vacina que dá proteção de 95, 5 pessoas não conseguem ficar protegidas, 95 sim. E 50% de eficácia significa que cada 100 pessoas, 50 vão ficar protegidas e 50 pessoas não, né? Então, são dados muito diferentes, mas lembrando que são vacinas com plataformas diferentes, e era esperado. Nós temos várias plataformas sendo pesquisadas, e ninguém imaginava que todas as vacinas teriam a mesma eficácia, né? Então, eu acho que a gente tem que comemorar, porque independente, né, desse percentual, claro que o que a gente gostaria que as vacinas que a gente for utilizar aqui fossem essas mais eficazes, mas eu acho que a gente também tem que jogar com a realidade, né? Se não for possível conseguirmos vacinas mais eficazes, eu acho que vamos usar as vacinas que tivermos disponíveis, né? E eu acho que é importante também lembrar aqui um outro exemplo, né? A vacina da gripe. A vacina da gripe é uma vacina que tem uma eficácia bastante diminuída, em especial nos idosos, que é o grupo considerado bastante vulnerável, tanto que é um dos grupos que o Ministério recomenda a vacinação. Mesmo tendo uma eficácia diminuída para o idoso, tem uma eficácia bastante alta na proteção para doença grave e para morte. Então, uma eficácia de 50%, que a gente ainda não sabe, né? Vamos ver quais números que serão esses da vacina Coronavac. Mas mesmo os da AstraZeneca, que foram liberados como 62%, né? Também bem abaixo de Pfizer e Moderna, mas há relatos de que a proteção para as formas graves da doença foram bastante elevados, né? Uhum. Então, se tivermos isso com qualquer vacina, em especial proteção para as formas graves, evitando mortes, né? Isso já é um excelente resultado, né? Doutor Juarez, e essa questão da Pfizer indicando que alguns países teriam que mexer nas suas legislações para que a vacina pudesse ser aplicada? Isso aconteceu na Argentina, por exemplo. No Reino Unido, há a necessidade de assinatura de um termo de consentimento para que a vacina seja aplicada. E essa questão agora começa a ser discutida no Brasil. É assim mesmo? O laboratório pode falar, olha, ou você firma esse termo, ou então esse país não entra no meu mapa de vacinação? A gente não sabe muito bem, né, que são esses contratos, também são contratos que são sigilosos, né? Mas a nossa impressão é que todos esses países que fizeram contratos já com a Pfizer, né, devem ter contratos que são parecidos, são semelhantes se não forem iguais, né? Não imagino também que a Pfizer faria contratos diferentes nos diferentes países, né? Mas isso também é uma impressão minha, né? Eu acho que, assim, como a fase
3 é uma fase que continua, porque esses resultados que a gente vai utilizar agora para qualquer vacina, né, independente do laboratório produtor, são resultados que não são os finais do estudo, né? Os resultados finais, em geral, eles acontecem em torno de um ano no mínimo, né, do início. Nossos estudos aí dessas vacinas que estavam mais adiantadas começaram em junho, julho, né? Então provavelmente os resultados definitivos, né, devem sair só lá por junho, julho de 2021. Então se utiliza para a liberação emergencial, para a licença emergencial, que até o Eduardo tinha perguntado e eu acabei não comentando isso, esses resultados que são dessas fases iniciais do estudo. E essas fases iniciais do estudo, nós temos aí 6 meses, né, dos estudos, até, por exemplo, o Pfizer começou um pouco depois e conseguiu até o número de pessoas que participaram do estudo e pessoas que adoeceram de forma mais rápida, né? Então, por isso também se teve os resultados mais rápidos. Mas vê que isso foi novembro, então, de qualquer forma, assim, os estudos, todos continuam, né? Talvez essa cláusula seja uma cláusula até por segurança, né, do próprio laboratório, né? Mas fica difícil a gente avaliar como são esses contratos, né? E só que eu acho que isso não deveria ser um impeditivo, já que mais de 30 países atualmente já estão utilizando a vacina da Pfizer ou a vacina Moderna. E não sei também, fica difícil também responder como é que são os outros contratos, né? Porque todos eles têm uma situação muito parecida em termos de tempo de pesquisa. Então, a segurança que a gente tem dessas vacinas é uma segurança avaliada em 2, 3, 4 meses após a aplicação das vacinas. Essa segurança tem que ser vigiada, então tem uma vigilância que continua acontecendo nos próprios estudos para nos dizer mais a médio e longo prazo como essas vacinas se comportam também em termos de segurança, né? Dr. Juarez Cunha, da Sociedade Brasileira de Imunizações, muito obrigado pela sua atenção com o ouvinte da Rádio Bandeirantes e a sua disponibilidade para conversar conosco aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, e um bom começo de ano para o senhor. Para todos nós, esperamos que com vacinas, né, em especial para os grupos mais vulneráveis. Um abraço para todos, feliz ano novo. Muito obrigado. Agora, interessante como a gente sempre tomou vacina. Sempre tomou. Não sabia de onde vinha, não sabia a eficácia, não sabia se era 50%, se era 30%, se era 6%, se era azul, se era amarelo. Por que tem que tomar na boca? Por que tem que tomar no braço? Por que... Agora todo mundo virou especialista, todo mundo entende de seleção brasileira e de vacina. Por isso que é bom a gente colocar no ar quem de fato entende. Aliás, Edu, vou dar aqui uma dica para o nosso ouvinte, estava dando uma olhada no site da Sociedade Brasileira de Imunizações, que é presidida pelo nosso entrevistado Juarez Cunha, né? Tem aqui, Eduardo, o calendário de vacinação para todas as idades. Então, olha, nesse momento aqui em que a gente sabe que a cobertura vacinal está caindo, um pouco às vezes por desinformação, um pouco por medo das pessoas irem tomar vacina, tem todas as vacinas aqui direitinho que você tem que tomar de acordo com a sua faixa etária. Então, tem para recém-nascido, para criança, adolescente, para adulto, onde tomar, qual é a aplicação. Interessante isso aqui, eu preciso dar uma checada na minha carteirinha, porque tem tanta vacina aqui. Eu nunca quis saber de onde veio a vacina que eu tomei ou que eu deixei de tomar. Se viesse de Marte, se os médicos responsáveis me dissessem toma, eu tomo. Só não dou para os meus filhos porque não tenho filhos, porque senão daria também. São